Descubra a verdade. Faxineira dá lição em milionário arrogante que zombou de filho surdo. A cidade de São Paulo fervia em um dia qualquer, enquanto Clara limpava o escritório reluzente de Carlos, um milionário que parecia ter tudo exceto empatia. Mãe solteira, com cabelos presos em um coque prático, ela pensava na vida difícil que enfrentava para criar Lucas, seu filho de 8 anos que nasceu surdo. Apesar das dificuldades, Lucas brilhava como um sol intenso, sua curiosidade e alegria eram combustível para Clara. Os sorrisos trocados entre mãe e filho eram mais valiosos que qualquer bem material. Porém, um dia comum transformou-se em capitão de uma tempestade. Durante uma reunião lotada, o riso cortante de Carlos ecoou quando uma colega mencionou a surdez de Lucas. Imagine ter um filho que não escuta, deve ser uma bênção ou uma maldição? O escárnio nos olhos de Carlos e o riso nervoso dos executivos preencheram o ambiente. O coração de Clara disparou. O ar parecia espesso, como se o mundo tivesse parado por um instante. Ela sentiu uma brasa de indignação ardendo dentro de si. Por muito tempo, ela aceitara o olhar de desprezo e a falta de compreensão da sociedade, mas agora era diferente. Era hora de falar. Era hora de lutar. Com passos firmes, Clara se levantou da sua posição de faxineira e se posicionou diante de Carlos, desafio escorrendo em seus olhos. Seu comentário é uma ofensa não só ao meu filho, mas a todas as mães que lutam todos os dias. Lucas é especial, e eu não vou deixar que você o diminua. O murmúrio na sala parou. Clara sabia que não era só seu coração que estava em jogo, mas a voz de todos que não tinham coragem para se manifestar. E ali, naquele instante, ela reviveu um talento guardado a 7 chaves, a música. Ele pode ter sua própria voz, mesmo sem ouvir. Nesse momento transformador, as palavras de Clara ressoaram com uma intensidade vibrante. Cada sílaba era um grito por dignidade. A atmosfera mudou. Uma onda de empoderamento a envolveu, levando-a a lutar não apenas pela inclusão do filho, mas pela justiça de todos como eles. O ambiente do escritório começou a se transformar, como se as paredes antes frias e imponentes agora absorvessem a força de suas palavras. Lucas, por sua vez, começou a ser visto de uma maneira mais humana na escola. Seus colegas, que antes olhavam para ele com estranheza, começaram a entender que ele era um menino incrível, cheio de cores e histórias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão com Carlos aumentava quando Clara, convidada a uma apresentação escolar, decidiu compartilhar a história de Lucas com todos os pais e alunos. O auditório lotado vibrava de expectativa. Em seu discurso emocionado, ela falou sobre superação, dignidade e amor. Cada palavra era um convite à reflexão. Autenticidade e verdade ressoavam no coração de todos. A expressão em Carlos mudava, ele começava a notar que seu mundo estava prestes a ser desafiado. O futuro parecia incerto, mas as faíscas da mudança estavam no ar. Clara não sabia se Carlos se despiria de sua arrogância, mas uma coisa era certa, sua coragem tinha o poder de transformar não apenas sua vida, mas a de todos que assistiam. E assim, com um misto de esperança e tensão, o capítulo de suas vidas se abria, prometendo um reencontro entre fé e verdade. O que Carlos faria a seguir? O auditório estava em silêncio quando Clara subiu ao palco, o coração batendo como um tambor na sua peito. Cada olhar voltado para ela parecia um desafio, mas também uma chance. Ela segurou o microfone com firmeza, e, antes que pudesse falar, respirou fundo, permitindo que suas emoções fluíssem. A história de Lucas, suas lutas e vitórias, era uma extensão de quem ela era. Hoje, não estou aqui apenas por Lucas, mas por todas as crianças que são invisíveis para o mundo. Meu filho é um guerreiro, e também um mestre, começou Clara. Olhando para a plateia,
ela podia ver rostos atentos e até mesmo algumas lágrimas se formando. Um deleite tomou conta do seu ser, como se as palavras se transformassem em estrelas brilhando no céu noturno. No fundo do auditório, Carlos observava. O brilho arrogante em seus olhos parecia opaco agora, e Clara soube que ele começava a compreender. As paredes do ego dele, que sempre pareciam inabaláveis, estavam começando a rachar. Ela continuou, abordando o tema da inclusão com paixão. A surdez não é uma deficiência, é apenas uma forma diferente de ver o mundo. E todos nós podemos aprender com isso. As reações na sala foram intensas. Pais sussurravam entre si, algumas mães se apressaram a enxugar as lágrimas. Clara sentia que estava tocando o coração de cada um ali, assim como havia tocado dela ao descobrir que Lucas tinha muito a ensinar. Lucas, sentado na primeira fila ao lado de sua professora, olhava para a mãe com um sorriso largo. Aquele momento era mágico. O amor que existia entre eles estava transbordando, como uma música que preenchia todos os cantos do ambiente. Ele acenou para ela, um sinal de apoio, e Clara retribuiu com um sorriso caloroso. O garoto tinha uma luz própria, e ele a irradiava para aqueles que estavam dispostos a ver. Quando Clara terminou, uma ovação calorosa tomou conta do auditório. As palmas ecoavam como uma nova melodia, um hino à aceitação e respeito. A princípio hesitante, Carlos começou a aplaudir, suas mãos juntas em um gesto de reverência, sua máscara de arrogância começando a desmoronar. Naquele instante, ele compreendeu que as palavras de Clara não eram apenas sobre Lucas, mas sobre ele também. Ao final da apresentação, enquanto se dirigia para sair do palco, Clara sentiu um toque no ombro. Era Carlos. Ele parecia diferente, mais vulnerável, e até um pouco envergonhado. Clara, eu sinto muito. Eu não sabia. Sua apresentação me fez repensar tudo, ele disse, a voz falhando um pouco. Claramente, ele estava lutando com suas emoções. Clara não sabia se deveria perdoar, se deveria abrir mão de suas defesas. O passado pesava, mas a sua coragem de entender a dor do outro começava a se manifestar. A dúvida e a esperança dançavam dentro dela. Carlos, é preciso mais que palavras para mudar de atitude, ela respondeu, firme, mas com um tom de compreensão. É preciso agir, e principalmente, aprender a ouvir. Carlos ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Naquele momento de fragilidade, algo dentro dele havia mudado. Clara sabia que ainda haveria um longo caminho, mas ali estava uma semente plantada para a transformação. O auditório começou a se esvaziar, mas a quantidade de emoções e a intensidade da troca ainda pairavam no ar. O que viria a seguir? Madame não poderia prever se Carlos realmente se disporia a mudar ou se voltaria ao seu mundo de indiferença. O futuro estava no diante dela, e, assim, a tensão pairava como uma nuvem escura prestes à tempestade. Clara deixou o auditório, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, e o eco da ovação ainda ressoando em seus ouvidos. Mas, mesmo com a vitória em mãos, uma inquietação a acompanhava. Enquanto caminhava, os olhos se cruzaram com os de sua amiga Ana, que a esperava na saída com um sorriso largo, mas era difícil disfarçar a preocupação que pairava em seu rosto. Clara, você foi extraordinária. Nunca vi ninguém falar com tanto coração, comentou Ana, envolvendo Clara em um abraço apertado. Mas e o Carlos? Ele realmente pareceu tocado, mas será que isso é suficiente? Clara hesitou. Eu também me pergunto. Fico pensando se ele realmente irá mudar, ou se foi só um momento. A gente deseja, mas saber se vai para frente, é outra história. Elas saíram do auditório e, com o frescor da noite envolvendo-as, Clara sentiu que não era apenas uma luta por Lucas, mas por todas as crianças e famílias que muitas vezes eram discriminadas por serem diferentes. O caminho para a inclusão era um labirinto, e ela estava apenas começando a desbravá-lo. Enquanto caminhavam, Clara percebeu que Carlos vinha logo atrás delas. O olhar que ele tinha agora era diferente, uma mescla de determinação e insegurança. Ele finalmente se aproximou, interrompendo a conversa. Clara! Posso me juntar a vocês? Eu realmente preciso entender mais sobre o que você falou. Ana olhou para Clara,
que hesitava, mas a necessidade de ação era mais forte do que a dúvida. Claro, Carlos. O que quer saber? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu sempre vivi cercado de pessoas que pensam como eu. Sempre fui tratado com respeito, mas nunca realmente ouvi aqueles que eram diferentes. O que você me contou sobre seu filho fez eu perceber que eu não tenho escutado. O que posso fazer para mudar isso? Como posso ajudar? Um desafio e tanto. Clara pôde sentir a sinceridade nas palavras dele. Primeiro, você precisa aprender a ouvir, de verdade. Ouvir as histórias, as lutas, e principalmente, entender a beleza no que é diferente. Não é fácil, mas é um começo, ela respondeu, o coração batendo no ritmo de sua paixão. Carlos assentiu, e naquele momento, Clara viu uma fragilidade que ele nunca havia mostrado antes. E se eu não souber como fazer isso? Ele questionou, a insegurança transparecendo. É justo sentir medo. A mudança não acontece da noite pro dia. Você vai errar, vai tentar e, se estiver disposto, poderá aprender com os erros, ela respondeu com firmeza. Mas o mais importante é que você se comprometa a fazer melhor. O mundo precisa de líderes que realmente queiram ouvir e agir. Carlos sorriu, a expressão no seu rosto refletia esperança. Era um novo caminho, não só para ele, mas para todos que ele poderia influenciar. Enquanto conversavam, a noite se tornava mais escura, mas a conversa iluminava o caminho. Clara sentia que as promessas de mudança estavam se formando, como estrelas no céu limpo. Mas ainda havia questões sem respostas e Clara se perguntava, conseguiriam, juntos, fazer o que era certo? O que viria a seguir? Carlos estava pronto para enfrentar seus medos, mas e ele seria capaz de converter palavras em ações? As próximas semanas prometiam ser desafiadoras e cheias de descobertas, não apenas para ele, mas para Clara e Lucas também. No fundo, ela sabia, era apenas o começo de uma jornada que ainda estava prestes a se desenrolar. Clara e Ana caminharam juntas, enquanto Carlos as acompanhava, tomado por uma nova perspectiva. O silêncio entre os três era denso, mas não desconfortável, cada um refletia sobre as mudanças que poderiam surgir a partir daquela conversa. Ana, sempre atenta, notou a linha tensa entre Clara e Carlos. Ela se permitiu interromper o silêncio pesado. Carlos, o que você acha que pode fazer primeiro? Tem alguma ideia em mente? Ele parou, pensando. Bem, eu pensei em conversar com alguns colegas sobre inclusão. Podíamos organizar rodas de conversa, trazer pessoal que vive a realidade de forma prática. Quero entender melhor como melhorar nossa abordagem. O que acham? Clara acenou, satisfeita. Isso é um começo. Mas não é só conversar, você precisa vivenciar. Andar lado a lado com essas histórias e emoções. Na escola, no seu círculo. É um trabalho diário. Carlos pareceu absorver cada palavra. Entendi. É como se eu precisasse me colocar em seus sapatos, né? Exatamente. Isso mesmo, confirmou Clara. O trio seguiu o caminho, com Clara sentindo um misto de otimismo e ansiedade. Ela queria acreditar que Carlos realmente estava comprometido. Pararam em um parque, iluminado pela luz suave da lua, e os sons das crianças brincando traziam um conforto inesperado. Clara avistou Lucas ao longe, correndo e brincando com outras crianças, e seu coração aquecido. Ela não pôde deixar de sorrir ao vê-lo livre e feliz, sem nenhuma preocupação. Olha seu filho. Ele parece tão feliz, comentou Carlos, observando a cena. É bom ver uma criança assim, sem barreiras. Você já se imaginou como a vida dele pode ser se conseguirmos fazer as mudanças certas? Clara assentiu. O futuro que ela desejava para Lucas parecia mais próximo do que nunca, mas ainda havia tantas questões pairando no ar. É isso que eu mais quero. Que ele possa brincar e viver sem se sentir diferente, apenas como um menino. E eu quero fazer parte disso, Carlos disse, a determinação de suas palavras soando clara. Vou me esforçar para fazer a diferença. Até vou levar isso adiante na minha empresa, quem sabe conseguimos um projeto grande.
A conversa fluiu mais leve, mas Clara ainda se sentia um pouco reticente. Havia um abismo entre a intenção de Carlos e a realidade que muitas pessoas vivenciavam. Ele se despediu e, enquanto caminhavam para casa, Clara olhou para Ana e comentou: "Você acha que ele vai conseguir?" Ana, sempre otimista, respondeu: "Ele parece mais disposto do que muitos que eu conheço. E não podemos esquecer, ele só começa a mudar se não desistir." Clara concordou, mas o peso da incerteza ainda a perturba. Que se tornaria de tudo isso? A jornada apenas tinha começado, e a pressão para ver mudanças reais pesava em seu peito como uma corda apertada. Naquela noite, antes de dormir, Clara fez algo que não costumava fazer. Ela escreveu uma carta para Carlos, com suas esperanças e preocupações, pedindo que ele se lembrasse do que conversaram. O sol ainda não havia nascido quando ela decidiu enviar por e-mail. Esperançosa, mas apreensiva, clicou no enviar e suspirou aliviada. Mas assim que se deitou, outra preocupação a invadiu. E se Carlos não fosse capaz de honrar o compromisso? O peso da dúvida a acompanhava. O que aconteceria se ele falhasse durante essa transformação que tanto desejava? As horas passavam lentamente, e Clara sabia que sua história estava prestes a se entrelaçar ainda mais com a de Carlos, muito mais do que poderia imaginar. Na manhã seguinte, uma resposta inesperada chegou. Era Carlos, e a mensagem que ele escreveu poderia mudar tudo. O coração de Clara disparou. O que ele tinha a dizer? A pressão da expectativa se acumulava, e Clara se perguntava, seria isso um sinal de esperança ou um desafio a mais na sua jornada? Clara abriu rapidamente o e-mail, o coração batendo forte. A mensagem de Carlos era breve, mas as palavras pesadas. Clara, li sua carta. Quero me encontrar e conversar. Tenho algo importante para te contar. Pode ser hoje, às 18 horas, no mesmo parque? Um misto de curiosidade e apreensão a envolveu. Que segredo Carlos carregava? Será que ele ainda estava tão comprometido quanto parecia? As perguntas se acumulavam em sua mente como folhas secas ao vento. No fundo, Clara desejava acreditar que o garoto que conheceu, cheio de vontade de mudar o mundo ao seu redor, ainda existia. Era quase noite quando Clara chegou ao parque. O céu já começava a escurecer, pintado de tons roxos e laranjas que se misturavam em um espectro magnífico. Entre as sombras, ela avistou Carlos. Ele estava parado, com as mãos enfiadas nos bolsos e uma expressão que misturava seriedade e expectativa. Clara respirou fundo, juntando coragem para se aproximar. Oi, Carlos, ela disse, sentindo o coração saltar com a expectativa do que poderia vir a seguir. Oi, Clara, ele respondeu, seu tom revelando um misto de nervosismo e determinação. Obrigado por vir. Eu queria que você soubesse que eu estou levando isso a sério. Conversei com alguns colegas, e todos estão empolgados com a ideia de criar um projeto de inclusão. Uma luz de esperança acendeu-se em Clara, mas logo foi abafada pela dúvida. Isso é ótimo, mas o que você realmente quer me dizer? Carlos hesitou. Antes de tudo, preciso te contar algo sobre mim. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Minha irmã, ela é surda. Eu nunca falei sobre isso, e, na verdade, sempre tentei esconder. A vida dela é cheia de desafios, e em vez de me envolver, eu me afastei. Clara ficou sem palavras, o ar parecia denso. Tudo que Carlos expunha acrescentava um novo layer à conversa. E você está me dizendo que isso poderia mudar tudo para você? Sim. Eu me dei conta de que, se quero realmente entender o que está acontecendo e fazer algo a respeito, preciso me abrir sobre como a inclusão me toca pessoalmente. É muito fácil ver os outros à distância e achar que somente conversar basta, Carlos disse, agora com um olhar direto. Eu quero fazer isso por ela e por todas as crianças, como seu filho. As palavras de Carlos ecoaram na mente de Clara. Era uma revelação poderosa, mas ao mesmo tempo, despertou um medo. E se ele não conseguisse lidar com essa realidade? No íntimo, Clara se perguntava, poderia a dor do passado de Carlos fortalecê-lo em sua missão, ou seria um fardo que o impediria de avançar?
Eu não quero que isso seja apenas uma iniciativa, Carlos. Quero que isso realmente aconteça, impacte vidas, mude mentalidades. Clara falava com fervor, lembrando do rosto sorridente de Lucas. Eu prometo, Clara. Estou aqui para me comprometer com isso. Vou buscar o apoio que precisar e colocar minha energia nisso. A sinceridade de Carlos fazia o peito de Clara apertar. Um misto de esperança e receio. Mas o que viria a seguir? A verdade de Carlos poderia ser tanto um motor quanto um obstáculo. Clara estava prestes a embarcar em uma jornada intensa, mas cheia de incertezas. Uma coisa era certa, a conversa tinha a força de um novo começo, mas também o peso do que estava por vir. E enquanto eles se afastavam, um chamado familiar começou a ecoar no parque. Lucas, seu filho, estava se aproximando, sorrindo e pulando de felicidade. Clara sentiu um calor no coração. Como seu filho reagiria à nova fase que estava prestes a começar? O futuro estava cheio de perguntas sem resposta, e uma nuvem de expectativa envolvia suas mentes, pairando no ar como a luz que se apagava ao redor deles. Clara observou Lucas se aproximar, seu sorriso era um raio de luz em meio à penumbra do parque. Ele estava tão alegre, pulando e segurando um balão azul que parecia quase flutuar. O coração de Clara aquecia-se ao vê-lo, mas uma sombra de preocupação começava a se formar em sua mente. Como ela poderia explicar ao filho que agora via uma nova tão importante mudança no horizonte? Oi, mamãe. Lucas disse, abrindo os braços para um abraço apertado. Assim que ele se aproximou, Clara sentiu o cheirinho familiar dele, um misto de sabonete e risadas. Era tudo o que ela precisava naquele momento. Oi, meu amor. Que lindo esse balão. Clara respondeu, sorrindo e fazendo carinho nos cabelos do menino. Você se divertiu muito? Sim. Vi as pessoas no parque e tinha uma banda tocando. Lucas respondeu animado, seus olhos brilhando. Carlos observava a interação, um sorriso brotando em seu rosto ao ver o garoto tão feliz. Ele é incrível, Clara. A energia dele é contagiante, disse Carlos, um pouco mais relaxado agora que o segredo estava liberado. Clara olhou, seu coração disparando novamente. Era uma mistura embaraçosa de emoção. Eu espero que ele possa ver tudo isso. Aprender sobre inclusão, sobre como cada um é único. Oi, meu novo amigo. Lucas interrompeu, virando-se para Carlos. Você vai brincar comigo também? A visão do garoto pedindo por amizade de forma tão despretensiosa derreteu o coração de Clara. Carlos, surpreso, assentiu rapidamente. Claro, Lucas. O que você quer fazer? O sorriso brilhante que surgiu no rosto do garoto parecia fazer o mundo ao redor brilhar com mais intensidade. Vamos correr até a fonte e depois brincar de esconde-esconde. É muito divertido. Clara observou enquanto os dois começavam a correr em direção à fonte do parque. O jeito despreocupado de Lucas misturado com a nova energia febril de Carlos gerava uma cena que Clara não poderia imaginar antes. Era um momento belo, repleto de esperança, mas ao mesmo tempo, a voz interna de Clara ainda ecoava suas dúvidas. Isso daria certo? Enquanto ela contemplava a cena, uma mulher que passava perto delas parou e elogiou a ligação entre os três, destacando como a inclusão trazia um brilho especial às vidas de todos. Clara sorriu timidamente, absorvendo cada palavra como se fosse um mantra. É verdade, pensou. Toda criança deve sentir que pertence, deve saber que pode conquistar o mundo, independentemente de suas limitações. No entanto, uma sensação inquieta começou a invadi-la novamente. Tudo parecia perfeito, mas como Carlos lidaria com os desafios que estavam por vir? E mais importante, como Lucas reagiria se Carlos não conseguisse se adaptar? O que aconteceria se as promessas não se concretizassem? Clara se afastou um pouco, observando a luz das lanternas que começava a brilhar ao redor do parque. A tensão estava crescendo em seu peito, e algo dentro dela sabia que aquela felicidade poderia ser temporária. Finalmente, com um impulso de coragem, ela decidiu que precisava ser franca com Carlos. Ela se aproximou dele, que ainda estava se divertindo com o Lucas, correndo em círculos ao redor da fonte.
Carlos, precisamos conversar mais a fundo. O que você pretende fazer com tudo isso? Clara disparou, com um olhar que carregava a firmeza de suas convicções. Isso não é só sobre planos. É sobre vidas. E eu preciso saber se você está preparado. O sorriso de Carlos vacilou, sua expressão se tornando mais séria e contemplativa. Eu não esperava que você fosse tão direta, Clara. Mas, sim, precisamos. Eu estou pronto para o que vier, mas posso não ter todas as respostas. Ela percebeu que aquele momento poderia definir tudo, não apenas seu futuro, mas o de Lucas e de tantas outras crianças que precisavam de inclusão e respeito. Mas as palavras não saíam, o peso do que era e do que estava por vir quase a paralisava. Teria coragem de mergulhar nessa jornada com Carlos, mesmo sabendo que a incerteza estava ao seu redor? E enquanto a noite se tornava mais profunda, uma sirene ao fundo soou, interrompendo seus pensamentos. O que mais viria pela frente? O que realmente esperava por eles na próxima etapa dessa jornada que começou com um e-mail? Clara ficou em silêncio, as palavras que gostaria de dizer pareciam ter se perdido em algum lugar entre seu coração e sua mente. Ela precisava expressar suas inseguranças, mas cada vez que abria a boca, a razão se calava. O olhar de Carlos tornava-se cada vez mais intenso, como se ele estivesse esperando que ela encontrasse a coragem para se abrir. Lucas, completamente alheio à tensão entre os adultos, estava entretido em sua própria felicidade. Ele havia encontrado um grupo de crianças e estava imitando os gestos de um mágico que tentava entreter. Clara não pôde deixar de sorrir ao vê-lo tão livre e confiante, um lembrete do porquê ela lutava tanto pelo bem-estar do filho. Olha, ele está se divertindo. Ele é assim, sempre absorvendo tudo ao seu redor, não é? Carlos comentou, sua voz bem mais calma agora. Era verdade. Lucas tinha essa habilidade única de fazer qualquer situação parecer mágica. Clara sentiu, mas por dentro, a preocupação continuava a girar. E se não bastar? E se a inclusão que queremos para ele não existir de verdade? Ela não disse isso em voz alta, mas seu olhar disse tudo. Carlos percebeu a angústia nos olhos dela. Clara, eu entendo que você tenha medo. Olhar para um futuro incerto é assustador. Mas eu prometo que estarei aqui para enfrentar isso com você e com o Lucas. Juntos, podemos fazer a diferença. Aquelas palavras a tocaram profundamente. Ele não estava apenas se oferecendo como um amigo ou um aliado, mas como parte de uma nova família. Isso a fez lembrar de quantas vezes, ao longo da história da vida de Lucas, ela tinha sofrido sozinha. Não que quisesse abrir mão dessa responsabilidade, mas a ideia de ter alguém ao lado era reconfortante. E se eu falhar? E se não conseguir dar a ele o que precisa? Clara murmurou, quase sem conseguir manter a voz firme. Carlos balançou a cabeça, parecendo compreender. O importante é tentar, Clara. Falhar faz parte do processo, e Lucas precisa saber que tem alguém que o ama e o apoia independentemente desse caminho. A luta interna de Clara fazia odiar essa vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, a aproximava de Carlos. Eles estavam no mesmo barco, e, mesmo que houvesse incertezas à frente, ela sentiu uma pequena centelha de esperança acendendo-se dentro dela. O risinho espontâneo de Lucas a fez virar o olhar. O garoto estava empoleirado em uma mureta, fazendo caretas para um grupo de crianças que riam com ele. Havia algo tão puro e bonito na expressão dele, como se ele representasse todos os futuros possíveis brilhantes, coloridos e cheios de potencial. Ao encarar essa cena, Clara tomou uma decisão. Ok, Carlos. Precisamos discutir um plano e como você se encaixa nisso. Não posso simplesmente deixar essa situação nas suas mãos. Não sem saber se você realmente se importa. Eu me importo, Clara. Então vamos fazer isso. Vamos encontrar um caminho para o Lucas e para todos os outros que precisam. A inclusão é mais do que uma palavra, é um movimento. Ele a olhou com uma intensidade que fez seu peito acelerar novamente. Havia um compromisso ali, e Clara sabia que cada passo dado poderia ser um novo testemunho de transformação. Mas naquele momento, um grito cortante ecoou pelo parque, interrompendo a conversa.
Clara e Carlos se viraram rapidamente, apenas para ver uma mulher correndo em direção a eles, sua expressão repleta de desespero. O coração de Clara começou a acelerar ainda mais. O que teria acontecido? Enquanto a mulher se aproximava, Clara sentia que uma nova reviravolta estava prestes a se desenrolar, algo que poderia mudar o rumo da noite e das suas vidas. O que aquele grito significava? O que mais estava à espreita nas sombras daquela calma aparente? A mulher finalmente chegou até eles, ofegante e com os olhos arregalados. Clara podia sentir a tensão no ar, como se o mundo ao seu redor estivesse em câmera lenta. Desculpe interromper, eu preciso de ajuda. A mulher falava rápido, quase sem fôlego. Meu filho, ele se perdeu durante a apresentação. Ele é autista e pode ficar assustado. O coração de Clara apertou. Aquelas palavras a atravessaram como uma flecha. Lucas. O que ela faria se isso acontecesse com ele? Carlos imediatamente se moveu para confortar a mulher. Qual é o nome dele? Onde ele estava quando você o viu pela última vez? Carlos questionou, sua voz firme e confiante. É o Miguel. Ele estava aqui perto do palco, mas ele desapareceu. A mulher parecia à beira das lágrimas, e Clara podia sentir a dor dela como se fosse a sua. A mãe estava visivelmente desesperada, e um instinto protetor nasceu dentro de Clara. Vamos procurar, disse Clara, inesperadamente decidida. Você não está sozinha. Vamos juntos. A mulher assentiu, seu rosto agora banhado por uma mistura de esperança e receio. Carlos pegou a mão dela e juntos, os três começaram a se afastar do grupo de crianças e do palco. O parque, antes vibrante, foi tomado por um silêncio tenso enquanto eles caminhavam. O coração de Clara batia forte, mas em meio ao medo, ela também sentia um propósito. Enquanto andavam, sua mente trabalhava a todo vapor. Como um pai ou uma mãe que teme perder o filho, Clara lembrava-se de como o Lucas poderia se sentir em uma situação semelhante. A ideia de que ele pudesse estar perdido, confuso e assustado a aperfeiçoava de uma maneira que parecia quase insuportável. Por que ele se afastou? Clara perguntou para a mulher, tentando entender como um pequeno gesto poderia desencadear uma situação tão angustiante. Ele ficou fascinado por um palhaço. O cara estava fazendo malabarismos, e de repente, só, sumiu da minha vista. Eu não consegui alcançá-lo a tempo. A mulher estava prestes a chorar novamente, e Clara sentiu próxima, quase como se estivessem compartilhando um laço invisível de dor e medo. Carlos a observava, sua expressão era a de um homem determinado, e Clara percebeu que ele também estava absorvendo a gravidade da situação. Não era mais apenas sobre Lucas. Essa luta por inclusão e aceitação estava se materializando diante deles, e algo maior estava em jogo. Precisamos dividir nossas forças. Um de nós pode ir para a entrada do parque e perguntar se alguém viu o Miguel enquanto o outro procura pela área do palco, sugeriu Carlos, a voz firme e clara. Clara balançou a cabeça em concordância. Certo. Eu posso ir procurar perto dos brinquedos. Miguel pode ter se distraído em algum lugar. Vamos nos encontrar na entrada em 15 minutos. A mulher, agora um pouco mais calma, olhou para Clara e disse, obrigada. Sério. Não sei o que faria sem vocês. A pressa tomou conta de Clara enquanto corria em direção à área dos brinquedos. O mundo ao seu redor se desfocava, mas seu foco era um só, encontrar Miguel. Ela olhou em cada rosto, em cada canto, com o coração na mão. A sensação de impotência misturava-se à determinação. E se fosse Lucas? Era esse o pensamento que a movia, a motivação que queimava em seu peito. Então, no meio da multidão de risos e brincadeiras, Clara avistou uma pequena silhueta sentada de forma solitária em um canto. O coração dela disparou. Era um menino, e mesmo que não soubesse se era Miguel, a ideia de não tentar a deixou com um nó na garganta. Ela se aproximou lentamente, ao se agachar na altura dele, perguntou, Ei, você está bem? Está perdido? A resposta dele poderia mudar tudo, um simples gesto que revelaria não apenas a verdade sobre Miguel, mas também sobre as próprias inseguranças de Clara. O título da história dela estava prestes a ser reescrito.
O que ela descobriria ao olhar para aquele garoto poderia moldar não apenas o presente, mas o futuro inteiro de Lucas e de tantas outras famílias. Mas o que seria o próximo passo? Clara se agachou na frente do menino, que a olhou com olhos grandes e assustados. Ele parecia absorver tudo ao seu redor, mas havia um brilho de confusão que iluminava sua expressão. Clara não sabia se aquele era Miguel, mas algo dentro dela fazia acreditar que cada criança perdida merecia ser resgatada. Oi. Meu nome é Clara. Você está sozinho aqui? A voz dela soou tranquila, buscando transmitir segurança. O menino balançou a cabeça, lentamente, e Clara notou que ele estava tremendo levemente. Meu pai, ele começou a dizer, mas as palavras pararam em sua garganta. Ele parecia estar lutando contra uma onda de emoções, e a fragilidade da situação apertou o coração de Clara. Que tal se eu te ajudar a encontrá-lo? Clara sugeriu, tentando ser reconfortante. Ela segurou a mão da criança e, ao fazer isso, teve um pequeno vislumbre do que os outros podiam sentir ao se reunir com seus filhos. O menino olhou para ela e sua mão hesitou antes de se entrelaçar com a dela. Eu só queria ver o palhaço, ele sussurrou. A tristeza em sua voz quase fez Clara chorar. Era fácil se perder em um mundo cheio de barulho e cores, mas claro que isso não mudava o fato de que a insegurança e o medo eram mais pesados do que qualquer espetáculo. Eu sei, é muito divertido. Vamos procurar juntos. Vamos achar o seu pai, beleza? Clara falou, tentando dar um ar de leveza à situação. Enquanto caminhavam, ela iluminou o rosto do menino com um sorriso encorajador. Você se chama Miguel? Clara perguntou, segurando a respiração. Um silêncio pesado se instalou entre eles, e ela temeu não ser a resposta esperada. Sim, ele respondeu, seus olhos agora um pouco mais brilhantes. A confirmação fez um tremor de alívio percorrer o corpo de Clara. Ótimo, Miguel. Seu pai deve estar preocupado com você, disse ela, enquanto começava a arrastar o menino em direção à área principal do parque. O barulho da música e das risadas ficava mais forte à medida que se aproximavam, mas ainda assim, um nó no estômago de Clara persistia. Será que Carlos já tinha encontrado a mãe de Miguel? Como ela faria para encontrá-los a tempo? Assim que passaram por um grupo de crianças, uma mulher a mais à frente chamou o nome de Miguel com um desespero que cortava o ar. Miguel! Meu amor! O coração de Clara disparou. A mulher tinha o olhar frenético de quem busca o impossível. É sua mãe! Clara apontou, rapidamente dando passos à frente para que o menino a visse. O olhar do menino brilhou e, instintivamente, ele começou a correr. Entre risadas e lágrimas, Clara não conseguiu deixar de sentir um alívio quente se espalhando por seu coração. Você encontrou ele! A mulher se agachou, e assim que Miguel chegou perto, foi recebido com um abraço apertado que parecia cravar sua dor no chão. Clara assistiu, o coração se aquecendo com a cena. Mas ainda havia um peso dentro dela, algo que ela sabia que não poderia ignorar. Carlos ainda não tinha aparecido. Olhando ao redor, Clara se lembrou do compromisso que fizeram em se encontrar. O que teria acontecido? O parque se tornou um labirinto cheio de vozes e cores, mas Clara começou a correr de volta, o coração acelerando com cada passo. Enquanto atravessava a multidão, algo dentro dela fez uma pergunta dolorosa surgir. O que realmente acontece com uma família quando alguém desaparece, mesmo que por alguns minutos? A resposta poderia ser dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora. A visão da mulher enquanto abraçava Miguel parecia lhe dizer que, muitas vezes, reencontros são mais que um simples ato. Clara precisava descobrir se o reencontro delas poderia ser um caminho para algo maior. Quando ela finalmente avistou Carlos na entrada, junto à mulher, o fôlego dela faltava. Ele estava falando e a expressão em seu rosto parecia intensa. Carlos! Clara gritou, e, em resposta, ele virou. Algo urgente havia em seu olhar, algo que fez Clara sentir que a resposta que buscava poderia finalmente estar perto. A pergunta era clara: o que mais aquele dia ainda teria a revelar para eles? Clara correu em direção a Carlos, seu coração pulsando com uma mistura de ansiedade e determinação. Ao se aproximar,
notou que ele estava conversando com a mãe de Miguel, que exibia uma expressão mista de preocupação e alívio. Clara respirou fundo, fazendo o possível para não deixar transparecer sua apreensão. Conseguimos, ela encontrou Miguel. Carlos anunciou, o sorriso radiante no rosto apesar do cenário tenso. A mulher, agora com lágrimas de gratidão nos olhos, se virou para Clara. Obrigada. Não sei o que teria feito se não fosse por vocês, disse ela, a voz trêmula. Clara sentiu seu coração aquecer. Este momento era a essência do que ela sempre desejou, acolhimento, compreensão e um esforço conjunto por aqueles que mais precisavam. Você não está sozinha, nós estamos aqui, Clara respondeu, a sinceridade enraizada em cada palavra. Carlos assentiu, e juntos, eles se uniram à mulher, formando um pequeno triângulo de apoio e solidariedade. A conversa fluiu naturalmente, e Carlos se mostrou bastante atento às histórias sobre as lutas que a mãe de Miguel enfrentava. O olhar dele, que antes refletia apenas frieza e arrogância, agora exibia uma genuína busca por compreensão. Clara ficou aliviada. Essa transformação poderia indicar que Carlos estava realmente disposto a mudar. E se fizermos um evento de conscientização? Podemos convidar pais e mães para compartilhar experiências, falar sobre inclusão, educar as pessoas sobre o que as crianças especiais realmente precisam, Carlos sugeriu, sua voz carregada de entusiasmo. A ideia era boa, e Clara não pôde deixar de segundo em sua mente o quanto seria poderoso unir forças para essa causa. Sim. Isso poderia fazer uma diferença enorme, Clara concordou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Precisamos que as vozes dessas crianças sejam ouvidas. Com o apoio da mãe de Miguel, eles começaram a planejar como poderiam organizar o evento, trocando ideias e rindo, por um breve momento, colocando as inseguranças de lado. O peso que antes parecia insuportável agora parecia mais leve. Clara percebeu que estava vivendo um pequeno milagre, de transformação e união. Mais tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Clara se despediu da mãe de Miguel, prometendo que estariam em contato para trazer suas ideias à vida. Carlos a acompanhou até o estacionamento, um silêncio confortável entre eles. Você sabe, Clara, Carlos começou, mudar nunca é fácil, mas é nessas pequenas ações que podemos encontrar a verdadeira força. Hoje foi um primeiro passo. Ela sorriu, abalada pela sinceridade dele. A mudança que todos precisam começa quando conseguimos ver as pessoas como elas realmente são, não só pelo que aparentam. Todos nós temos um papel a desempenhar. Carlos assentiu, claramente refletindo sobre suas palavras. Ele estava começando a entender que sua jornada pessoal estava entrelaçada com a de tantas outras. Clara sentiu um alívio em seu coração. Aquela conexão estava se transformando em algo positivo, algo que prometia não apenas afetar suas vidas, mas impactar toda a comunidade. Quando ela finalmente chegou em casa, Lucas estava brincando no sofá, completamente alheio ao que aconteceu, mas Clara percebeu que, de certa forma, seu filho era o elo que a liga a todos os outros. A felicidade e as conquistas dele relevavam esperanças que precisavam ser compartilhadas. Ela se deitou ao lado de Lucas e o abraçou apertado, sentindo a energia dele aquecer seu coração. Olha, meu amor, hoje o mundo ficou um pouquinho melhor, sussurrou em seu ouvido. Ele sorriu e virou-se para ela, o brilho no olhar dizendo que ele também sentia essa mudança. A realidade não era perfeita e as dúvidas ainda pairavam sobre a história deles, mas Clara sabia que, com pequenos atos, poderiam criar um futuro mais brilhante para todas as crianças. E essa ideia, essa esperança, tornou-se um canto de esperança que se eternizou em seus corações. E assim, entre conversas sinceras, abraços quentes e uma nova conexão, a verdadeira inclusão começou a se desenrolar, como um belo espetáculo que revelaria a beleza das diferenças e a força da união. À medida que Clara e Carlos se esforçavam para construir um novo caminho, uma mensagem ecoava: a mudança é coletiva, e, juntos, eles teriam a chance de transformar não apenas suas vidas, mas tantas outras que precisam de luz e aceitação. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade.
Comente suas reações e teorias sobre este final tocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio e se unir a esta corrente de transformação.